o momento mais importante da vida do homem não é quando o homem compra uma casa. O momento mais importante da vida do homem não é quando o homem casa. O momento mais importante da vida do homem não é quando o homem termina a faculdade. O momento mais importante da vida do homem não é quando o homem consegue um bom emprego. Mas o momento mais importante da vida do homem é quando o homem nasce. Porque se o homem não nascer, o homem não vai conseguir comprar uma casa. Porque se o homem não nascer, o homem não vai conseguir casar. Porque se o homem não nascer, o homem não vai conseguir terminar a faculdade. Porque se o homem não nascer, o homem não vai conseguir ter uma casa bonita, ter um emprego maravilhoso. Então o nascimento é o momento mais importante da vida do homem. Por isso que nós compreendemos que a data de nascimento é tão importante que nós celebramos nele o nosso aniversário. Se nós observarmos, os documentos mais importantes que nós temos na vida é então a nossa data de nascimento. A nossa data de nascimento entra no nosso assento de nascimento. A nossa data de nascimento entra na nossa cédula pessoal. A nossa data de nascimento vai entrar no nosso bilhete de identidade. A nossa data de nascimento vai entrar, inclusive, em documentos muito importantes. A nossa data de nascimento vai entrar também no túmulo, né? Quando a gente morre, vamos escrever lá. Então, o momento mais importante da vida do homem é quando o homem nasce. Amém? Amém. Mas, amados, só que quando o homem nasce já encontrando um grave problema. Esse problema chama-se a morte. A morte é um problema que não foi Deus quem causou, foi o homem quem causou. Logo que Adão comeu o fruto com a sua esposa, a morte entrou no mundo. Isso quer dizer que a morte não se resolve com dinheiro. O problema da morte, meus irmãos, não se resolve com casa. O problema da morte, meus irmãos, não se resolve com carro, com riquezas. Foi necessário Jesus descer para resolver o problema da morte. Então a morte é um dos maiores problemas do homem. Quando o homem nasce, é o momento mais importante, mas só que quando nasce, encontra um grande problema. Amém? Amém. No texto que nós lemos, nos fala de um problema e de uma solução. O texto fala que a morte vem no mundo por causa do pecado do homem, mas também fala que a ressurreição dos mortos, que a solução veio por meio de Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Mas irmãos, a morte é um grande problema, de modo que até Deus ficou preocupado. O problema da morte é um problema muito terrível. Olha, todos os homens na face da terra têm a morte. O nosso grande Abraão, o pai da fé, morreu. O grande Davi, homem que escreveu muitos salmos, também morreu. Grandes homens como Salomão, que passaram nessa terra, morreram. Homens como Jó, morreram. A morte é um problema muito sério. Então, Jesus teve que vir para resolver o problema da morte. Amados, deixa eu dizer para vocês que estão me acompanhando, que o homem tem pelo menos 4 inimigos. Amém? Existem pelo menos 4 inimigos do homem. Tomás. Existem pelo menos 4 inimigos do homem. Amém? Amém. O primeiro inimigo do homem chama-se a carne, o próprio homem. O segundo inimigo do homem chama-se o mundo, o lugar onde o homem vive. O terceiro inimigo do homem chama-se Satanás, o anjo que apareceu em todos nós. O quarto e último inimigo do homem chama-se a morte. A morte, irmãos, é o maior inimigo do homem. Diga comigo, a morte é o maior inimigo do homem. Amém? Vamos provar porque a morte é o maior inimigo do homem. A Bíblia Sagrada fala de pelo menos 8 pessoas que morreram e depois ressuscitaram. Só que essas pessoas que morreram e depois ressuscitaram, 7 deles um dia voltaram a morrer de novo e até hoje permanecem mortos. Então, mortos venceu. Vamos lá. A primeira pessoa que a Bíblia fala que morreu e depois foi ressuscitada dentre os mortos é um filho de um casal velho já avançado de idade. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 4, havia um casal avançado de idade que não estavam ter filhos. Então o profeta Eliseu foi lá, orou e eles tiveram filho. Mas chegou um dia, essa criança morreu, faleceu. O profeta Eliseu voltou naquela casa para ressuscitar o miúdo. Só que o miúdo foi ressuscitado. Viveu, cresceu, casou, um dia morreu. A morte tornou-lhe crescer. Estão entendendo? A morte se faz de forte. As pessoas que foram ressuscitadas da Bíblia voltaram a morrer, porque a morte se faz de forte. Quer ganhar todo mundo? Vamos lá ver. Amém? Amém. A segunda pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é um homem que foi enterrado na sepultura do profeta Eliseu. A Bíblia fala, em 2 livro de Reis, capítulo 13, esse senhor morreu e foram enterrar exatamente quando o profeta Eliseu foi sepultado. A Bíblia diz quando o corpo do morto tocou os ossos do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o morto ressuscitou. E a segunda pessoa que foi ressuscitada também cresceu, com certeza casou, teve filho, mas um dia o morto lhe venceu, tornou a morrer. Misericórdia. A morte já venceu duas pessoas, amém? Amém. Demais, verifique seu fruto, nunca tinha essa falha. A terceira pessoa que a Bíblia fala, cresceu, casou, um dia tornou a morrer, a morte lhe venceu de novo. Ei, a morte já venceu 3 pessoas. Essa morte se faz muito forte. Misericórdia. Amém? Amém. A quarta pessoa que a Bíblia diz
que foi ressuscitado dentre os mortos, é filho de uma viúva que morava na cidade da ilha. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, no primeiro dia Jesus foi naquela cidade, encontrou o filho único de uma viúva morta. Jesus ressuscita o menino, com certeza o menino também cresceu, viveu, teve filhos, mas um dia morreu. A morte também venceu. Uau! A morte venceu 4 pessoas. Misericórdia. Amém? Amém. A quinta pessoa que a Bíblia diz que morreu e foi ressuscitada dentre os mortos é Lázaro, o amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro morreu durante 4 dias. João capítulo 11. Jesus vai até a casa de Lázaro, conversa com suas irmãs, vai até o túmulo e ressuscita o Lázaro, seu amigo. A Bíblia diz que Lázaro foi ressuscitado, com certeza cresceu, teve mulher, filhos, mas também um dia a morte venceu. A morte já venceu 5 pessoas. Amém? Venceu quantas pessoas? 5. Meu Deus. Vamos avançar. A sexta pessoa que a Bíblia fala que morreu e foi ressuscitada dentre os mortos é uma mulher chamada Dorcas. Em outras palavras, significa Tabita. A Dorcas que morre, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 9, vai para a casa da Dorcas, ressuscita Dorcas. Com certeza a Dorcas casou, teve filhos, mas um dia a Dorcas também voltou a morrer. A morte venceu quantas pessoas? 6. Amém? Amém. Amados em Jesus, eu aqui devo parar para ensinar um pouco. Quero falar um pouco da concentração espiritual. Amém? Amém. No primeiro dia, Paulo foi convidado para pregar numa cidade chamada Troas. Quando Paulo vai em Troas, ele vai numa igreja que tinha 3 andares, 3 pisos. Então Paulo começa a pregar. E Paulo, como tinha que partir no dia seguinte, naquele dia Paulo tinha muito para pregar. A Bíblia diz que Paulo pregou até a meia-noite, até a madrugada. Havia um moço chamado Eutico. Esse moço, em vez de sentar nos bancos, sentou lá na janela do terceiro andar, lá em cima. Que ele estava a olhar fora, também estava a olhar Paulo pregar. Estava muito distraído. A Bíblia diz que aquela ventania, o menino começou a sonegar, caiu lá de cima para baixo, morreu. É a 7ª pessoa que morreu e foi ressuscitado. A Bíblia diz que Paulo foi lá e ressuscitou. Amém? Amém. Com certeza viveu, casou, teve os seus filhos, né? Depois também morreu. A morte já venceu quantas pessoas? 7. Então a morte ficou feliz, começou a fazer festa. É uma missão forte. Já venci 7 pessoas. Eu sou forte. E a Bíblia diz que Jesus veio no mundo para resolver o problema de quê? Da morte. Amém? Amém. Quando Jesus veio, irmãos, a morte se confundiu. A morte pensou que Jesus é talvez Lázaro. A morte pensou que Jesus talvez é a filha de Jair. A morte se confundiu. A morte disse também: vou matar Jesus. Começou a fazer festa. Eu morto, sou forte. Nunca fui derrotado. Eu vou matar Jesus. É verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo também morreu. Amém? Amém. Quando Jesus morreu, a morte começou a fazer festa. No primeiro dia começou a correr nas ruas dizendo: eu morto, sou forte, matei Jesus. No segundo dia a festa começou. Todo mundo ficava assim: meu Deus, morte venceu Jesus. No segundo dia Jesus não ressuscitou. Mas no terceiro dia, para mostrar que Jesus tem poder até na morte, a Bíblia diz que ressuscitou dentre os mortos e a morte foi envergonhada para todo sempre. Jesus venceu a morte. Amém. Foi vencida por Jesus. Logo a morte se tornou derrotada, Jesus tornou mais do que o vencedor. A porta mais bem forte. Não precisamos ficar mais tristes, aleluia. Amém. Não precisamos temer a morte, porque já temos uma solução. Jesus venceu a morte. A morte que nós tanto temíamos, Jesus venceu. Amém. Nós temos a solução. Jesus é a solução para quem está nele. Amém. Amém. Quem tem Jesus ainda que morre vai viver para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas é importante dizer que nem todos aqui presentes têm Jesus. Quem já tem Jesus, mesmo que morrer, vai viver para sempre. Mas quem não tem Jesus, tem uma grande preocupação para resolver. Precisamos todos nós ter Jesus. Amém? Todos precisamos ter Jesus. Nessa vida que nós vivemos, existem 2 máximas certezas. A primeira certeza é que Deus existe, e essa é a certeza maior, e nós não podemos discutir contra isso. Mas a segunda máxima certeza, irmãos, é que a morte existe. E nós temos que ter Jesus para se escapar da morte. Digam amém. Bem, quando vamos falar da doutrina da ressurreição dos mortos, convém agora dar uma definição sobre a morte. Vamos ainda definir um pouco o que é isso, a morte. Aleluia. Amém. A primeira definição da morte que nos dá é o rei Salomão. Salomão vai definir a morte no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer que a morte é a separação do corpo com o espírito. O corpo
vai no pó onde veio, ou volta no pó onde veio, o espírito vai onde? A Deus que deu. Para Salomão, a morte é a separação do corpo com o espírito. O corpo morre, é sepultado, o espírito volta a Deus. Para Salomão isso é morte. A segunda definição de morte, quem vai dar é Davi. Davi define, no livro da Primeira Vez, capítulo 2, versículo 2, vai dizer que a morte é o caminho de toda a terra. Para Davi, a morte é um caminho. Todos vamos passar nele. Até Jesus também passou por esse caminho. Amém? Amém. A última definição sobre a morte, quem vai dar? É Jesus. Jesus define que a morte é estar fora da vontade de Deus. Essa verdade está em Mateus capítulo 8, versículo 22. Para Jesus, quem está fora da vontade de Deus está morto. Amém? E aqui eu preciso falar de duas verdades sobre a ressurreição dos mortos. Aleluia. Amém. Amados, a Bíblia fala de duas verdades sobre a ressurreição dos mortos. A primeira verdade é que todos que estão em Jesus, quando Jesus voltar, vão ressuscitar primeiro. Serão levados no céu, vão se encontrar com Deus e vão receber três coisas. Primeiro, vão receber um novo nome. Segundo, vão receber vestes brancas. Terceiro, vão receber coroas. A Bíblia fala de 5 tipos de coroas. A primeira coroa que será dada para aqueles que vencerem chama-se coroa incorruptível. Essa verdade está em 1 Coríntios capítulo 9. Coroa incorruptível será dada àquelas pessoas que são cristãs que não se corromperam neste mundo de pecado. A segunda coroa que será dada aos vencedores chama-se coroa da justiça. Para aqueles que viveram nesse mundo injusto e mesmo assim foram justos. Essa verdade está em 2 Timóteo capítulo 4. O segundo tipo de coroa que será dada aos vencedores chama-se coroa da glória. Coroa da glória são coroas que serão dadas àquelas pessoas que serviram a Deus. Nós podemos ver a verdade em 1 Pedro capítulo 5. A quarta coroa que será dada é pessoas que são mortas, morrem fora do tempo. Esses vão receber coroa da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A última coroa que será dada chama-se coroa da alegria. Será dada para aqueles que, mesmo estando no mundo de pecado, aceitaram pegar o Evangelho e viver feliz na presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Então, amados, hoje para que vocês façam parte da primeira ressurreição. Quem quer Jesus, tão logo que Jesus vir, vai ir com Jesus. Mas quem não tem Jesus, quando Jesus voltar, vai ficar. Amém? Os que ficarem na segunda ressurreição, já ensinei aqui muitas das vezes, ok? Os que ficarem vão ser ressuscitados na segunda ressurreição. Segunda ressurreição vai acontecer não no fim do mundo. O mundo da terminação depois, os pecadores vão ressuscitar. Vão se encontrar com Deus Pai, serão julgados segundo as coisas negativas que fizeram. E no segundo julgamento, ninguém vai ser salvo. Todos serão lançados no lago de fogo que é o enxofre. Misericórdia. Aplauda Deus por isso. Amém? Amém. A pergunta é, pregador, o que eu posso fazer para ter a salvação e fazer parte da primeira ressurreição? Meu conselho é o seguinte, tenha compromisso com Deus. Amém? Amém. Diga comigo, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Mais uma vez, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus é fundamental para quem quer ter salvação. Irmãos, no mundo que nós vivemos, existem 4 tipos de pessoas. Primeiro, existem pessoas que vivem preocupadas com si mesmas. São pessoas que não se preocupam com Deus. Tudo que elas querem é suas próprias vidas, seus próprios prazeres. Ok? Não há Deus na vida deles. Essas pessoas não serão ressuscitadas na primeira ressurreição. Nós podemos ver em Mateus capítulo 19, versículos 16 até 30. Um certo mancebo correu em direção a Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, eu tenho guardado os mandamentos. Então vai, vende tua riqueza e me segue. Achou mal. Não pode vender riquezas para seguir Jesus. Achou que a riqueza é maior do que a salvação. Irmãos, existem pessoas nesse mundo que querem tudo para si. Estão preocupados consigo mesmo. Não estão preocupados com salvação. É um exemplo do mancebo rico. Trocou salvação com suas riquezas. Então, o primeiro tipo de pessoas são pessoas que vivem para si. Amém? Amém. Pessoas que vivem para si. Não estão preocupadas com Deus. Misericórdia. Amém? Amém. Segundo tipo de pessoas que vivem nesse mundo são pessoas que vivem para outras pessoas. Em Atos capítulo 8, vemos a história de um homem chamado Eunico. Era um homem que nem tinha mulher, nem tinha filho, morava na casa de uma rainha, a vida dele é cuidar da vida da rainha. Irmãos, nunca vimos jovens com 30, 35 anos, andam ligados aos pais. Não tem mulher, não tem filho, não tem filho, não faz nada. Essa pessoa, o filho dele vive só para a casa dos pais. É só lavar pratos, varrer de casa, só isso que ele faz. Não está preocupado com o seu futuro. Esses são os segundo tipo de pessoas que vivem no mundo. Amém? Amém. Primeiro tipo de pessoas que vivem para si. Segundo tipo de pessoas que vivem para quê? Para os outros. Amém? Amém. Terceiro tipo de pessoas que vivem nesse mundo são pessoas que vivem para Satanás.
A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, existem pessoas que vivem nesse mundo, todo o seu desejo é fazer a vontade de Satanás. Mentem muito, discutem toda hora, não conseguem ficar num sítio sem causar problema, não conseguem. Essas pessoas são pessoas irritantes. Se vir na igreja, vai trazer problema aqui na igreja. Se você é casado, vai ficar triste todos os dias. Se você anda com ele, vai inventar coisas que não existem. São pessoas que vivem para quem? Para Satanás. 4. Existem pessoas que vivem para Deus. João capítulo 4, versículos 34. A Bíblia diz que Jesus, quando na terra, andando com seus discípulos, no mesmo dia estavam com muita fome. O discípulo falou: mestre, nós temos muita fome, temos que comer. Jesus disse: não, temos que ir em Samaria pegar evangelho, aquelas pessoas que precisam. Pedro disse: mestre, temos fome, sem fome não podemos andar. Jesus disse: temos que ir em Samaria. Foram em Samaria, o discípulo falou: mestre, desculpe, estamos cansados. Jesus disse: não, vamos comer. Eles foram comer, o mestre ficou a pregar a palavra. Depois ele falou: mestre, nós já comemos, temos força, mas você nem precisa comer. Jesus disse: uma comida tem para comer, quer fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer, quando você vem para Deus, não importa se estás doente, não importa se estás com fome, tem que fazer a vontade de Deus. Você diz: Deus, eu não posso pregar, eu estou doente, eu não posso pregar, eu estou muito mal. Você tem que fazer a vontade de Deus. E assim funciona. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando agora do compromisso com Deus como uma das chaves para você fazer parte da primeira ressurreição. Amém? Amém. Irmãos, na língua portuguesa existe uma palavra chamada procrastinação. A palavra procrastinação significa deixar para depois o que você pode fazer agora. Muitas pessoas preferem deixar de ter compromisso com Deus hoje para ter amanhã. Eu conversei antes, acho que 4 dias atrás, com 2 meninas. Lhes falava sobre Jesus. E elas vestiam tão mal que até o pano estava bem curto. As pernas estavam fora. Eu disse para eles: olha, você deve se converter, casar, onde tem marido, casar. Eu não tenho que usar o mundo, vou namorar muito se eu quiser. Não posso casar. E ter Jesus, não posso ter Jesus. Quer dizer, não tem compromisso agora. Como elas são tão bonitas, olha no espelho: eu sou tipo boneca, então querendo namorar, curtir o mundo. Quando ficarem bem velhos, vovôs, só depois querem se entregar para Cristo. Amados, procrastinação significa deixar para depois o que você pode fazer hoje. A pergunta é: e se morrer hoje, como fica? Amém? Amém. E se essas pessoas morrer, como fica? Temos que estar preocupados primeiro com nossa salvação. Amém? Amém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33 até 34: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, o casamento é o resto, é coisas que vão ser acrescentadas. O emprego é o resto, é coisas que serão o quê? Acrescentadas. Amém? É isso. Mas nós não vamos deixar o resto, vamos deixar o que é mais importante. Aleluia. Amém. Bem, para quem está a ouvir agora, vou fornecer 3 chaves para quem quer ter compromisso com Deus. A Bíblia dá pelo menos 3 chaves para quem quer ter compromisso com Deus. A primeira chave chama-se obediência. Digam comigo: obediência. Obediência. Mais uma vez. Obediência. Amados, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 19, que Deus procura pessoas obedientes. Olha, toda pessoa que não é obediente não é filho de Deus e não vai fazer parte da primeira ressurreição. Jesus, quando vir, não virá buscar rebeldes. Todo pai não tem prazer de apresentar um filho rebelde. Quando vir visitantes em casa, não perguntar: pai, teus filhos estão onde? O pai vai querer responder: filho rebelde, vai mostrar o filho que é obediente. Filhos rebeldes são filhos que podem ser bonitos, mas já parecem feios. Por quê? Pelo comportamento. Tem pais que até negam seus filhos, não reconhecem seus filhos por quê? Por causa do comportamento. Irmãos, sejam obedientes. Amém? Amém. Sejam o quê? Obedientes. Virem sempre na igreja cedo, obedecem o vosso oposto, ok? E assim tem que ser. Obediência. Digam comigo: obediência. Obediência. Obediência significa fazer conforme o que te mandaram. Fazer conforme o que o quê? Te mandaram. Amém? A segunda chave que a Bíblia dá para quem quer ter compromisso com Deus chama-se verdade. Digam comigo: verdade. Verdade. Mais uma vez: verdade. Verdade. Seus irmãos se recordam quando eu preguei aqui falando sobre o juízo eterno de Deus? Eu falei que a verdade é um dos caráteres amados de Deus, não é? A verdade é amada. Então, a verdade é uma das chaves para quem quer ter compromisso com Deus. Se você quer ter compromisso com Deus, precisas praticar o quê? A verdade. Todos que são filhos de Deus falam a verdade, andam na verdade, caminham na verdade, praticam a verdade, são verdadeiros. Mas os que não são filhos de Deus andam na falsidade, praticam a falsidade, andam nos caminhos enganosos. Tem pessoas que mentem muito, irmãos.
mente mesmo muito. Esses não são filhos de Deus. Última chave para terminar. Chama-se santificação. Diga comigo santificação. Santificação. Quem aceita Jesus é santo. Mas se você quer permanecer em Cristo, tem que andar com Jesus. E esse processo chama de santificação. Amém? Amém. Santificação é andar com Jesus. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Ok. Amados, quando falamos de compromisso com Deus na Bíblia, o compromisso com Deus ocorre dentro de dois relacionamentos. Ok? O compromisso entre Deus e o homem ocorre dentro de dois relacionamentos. Então, comigo não? Estamos. Amém? Amém. O compromisso com Deus ocorre dentro de dois. Relacionamento. Primeiro, o primeiro compromisso com Deus ocorre dentro do relacionamento familiar. Onde temos Deus como Pai, nós somos filhos. Deus sendo Pai, nós temos recompensas, temos herança. E Deus sendo nosso familiar, nós estamos próximos dele. Amém? Amém. O segundo relacionamento do compromisso com Deus chama-se relacionamento de trabalho. Onde temos Deus como Senhor e nós somos quê? Servos. Como servos teremos quê? Recompensa. Irmãos, olha para o teu irmão do teu lado e diz: será que você tem compromisso com Deus? Sim. Olha para o teu irmão e diz: será que você tem compromisso com Deus? Pergunta para o teu irmão: será que se Jesus vir, você vai com ele? Amados, aleluia. Olha, o mais importante que nós temos que ter em Deus não é dizer que eu conheço Deus, mas é Deus te reconhecer. Sabe? Você pode dizer: eu conheço Deus, eu conheço Deus. Agora, será que Deus reconhece você como seu filho? Procure ser reconhecido por Deus. Amém? Amém. Existem dois tipos de compromisso com Deus. Existe compromisso parcial e existe compromisso profundo. No compromisso parcial, nós encontramos aquelas pessoas que seguem a Deus através daquilo que Deus pode dar. Tem muitas pessoas que vão na igreja só porque Deus pode dar cura, Deus pode dar filho, pode dar casamento. Quando conseguir aquelas coisas, abandonam Deus vai dar sua vida. Mas o compromisso profundo são aquelas pessoas que buscam Deus não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é em suas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, numa certa igreja, um certo pastor decidiu provar as suas ovelhas. O pastor estava dentro de um programa de oração e queria fazer todos os membros para terem compromisso com Deus. Então, para os ovelhas falaram: pastor, nós temos compromisso com Deus. Nós conhecemos Deus, pastor. O pastor ficou feliz. Bom, eles falam: minhas ovelhas têm compromisso com Deus. Então, vocês oram todos os dias? Sim. Meditar todos os dias? Sim. O pastor disse: isso é bom. No primeiro dia, o pastor decidiu visitar a casa de uma irmã. O pastor foi na casa de uma irmã, chegou lá, a irmã ficou bem atrapalhada. Pastor, veio. Aquela irmã tinha uma colher de ouro. Diga comigo: colher de ouro. Colher de ouro. É uma colher que ninguém comia naquela casa. Aquela irmã guardava, não sei porquê. Naquele dia foi levar colher de ouro para dar ao pastor para comer. O pastor foi completo, o pastor comeu colher de ouro. Me respeita muito. Amém? Amém. O pastor comeu com a colher de ouro. No final pegou a colher de ouro, abriu a Bíblia da irmã com o dia fecho, meteu a colher de ouro no meio da Bíblia. O pastor comeu, conversaram. Depois no final foram acompanhar com o pastor. O pastor foi bom. Tchau, pastor. A irmã voltou, recolheu os passos, disse: meu Deus, minha colher de ouro. Recolheu a colher de ouro, não viu. Disse: o pastor lembrou. Pastor, eu vou minha colher de ouro. A irmã ficou chateada. Faz um mês, sai da igreja, porque o pastor roubou por ele. O pastor viu 1 mês, irmã não está vivo. 2 meses, o pastor disse: vamos em casa da irmã. Foram na casa da irmã. Logo a irmã viu o pastor de novo. A irmã ficou chateada. Disse: pastor, não vem aqui, senão eu estou fazendo o senhor está tudo. Eu vou me acolher de ouro. O pastor disse: espera, estás há quanto tempo servindo na igreja? A irmã disse: há 2 meses. O pastor disse: nesses 2 meses, você não orava porque eu não orava. Olha essa Bíblia. Eu lembro 2 dias. O pastor disse: você não pode ouvir. Eu lembro 2 dias. Mas não fizeram puxar a Bíblia. O pastor disse: abre o Gênesis capítulo 1. A irmã abriu o Gênesis capítulo 1 e encontrou com ele de ouro. Disse: pai, desculpa. O pai disse: eu queria provar se você não leu Bíblia. Você não leu. Não tem compromisso com Deus. Amém? Amém. Muitos de nós estamos aqui dizendo que tem compromisso com Deus. Eu amo Deus, irmãos. Se Deus olhar aqui, não dá para ver nada dele. Estamos a mentir. Precisamos ter compromisso com Deus. Amém? Amém. Igreja, precisamos ter compromisso Com Deus. Características de quem tem compromisso com Deus.
Primeiro, quem tem compromisso com Deus é de Deus. Amém. Amém. Quem tem compromisso com Deus é de Deus. Amém. Amém. João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos, quando chegou diante de Jesus, disse assim: Mestre, sabemos que você é de Deus, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Você de quê? É de Deus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, se vocês são de Deus, vossas mães vão dizer: é meu filho, você não é de Deus. Amém. Amém. Um dia a gente falou isso. Mulheres, se vocês são de Deus, vossos maridos vão falar: mulher, você não é uma mulher de Deus. Será que teu marido vai falar isso? Ou vai falar que você parece tipo Satanás? Homens, será que vocês são de Deus? Quem tem compromisso com Deus é quem? É de Deus. Amém? Amém. Segunda característica de quem tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1: Então foi conduzido Jesus ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Jesus foi o quê? Conduzido. Até Jesus foi conduzido. Agora nós. Muitos de nós não nos conduzir sozinhos. Quando acordo de manhã, vou pensar minha amiga. E assim que muita gente morre. Às vezes você acordou, não era para ir na praça, mas tem dinheiro, toda a preparação, pensamento, pessoa sapato, tem que ir na praça. Sai na rua, te atropela e morre. Pessoas perguntam: mas agora de manhã, foi na rua fazer o quê? Não tem compromisso? Se tivesse, Deus poderia conduzir, ia falar: não faz. Mas como não tem, foi sozinho e aconteceu o caso. Terceira característica de pessoas que têm compromisso com Deus são pessoas que andam com Deus. Amém? Amém. Irmão, você já não anda com Deus ou anda sozinho? É importante andar com Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24: Enoque andou com Deus e um belo dia Deus disse: não, já dei muito contigo na terra, vou andar comigo no céu. Enoque desapareceu. Olha. Irmãos, andam com Deus. Amém? Amém. Se vocês andarem com Deus nessa vida, também andarão com Deus na próxima Vida. Última característica, a quarta característica de pessoas que têm compromisso com Deus são pessoas zelosas. Digo comigo, zelosas. Zelosos. Irmãos, sabe que vocês têm medo de pecar? Ou nunca tiveram medo de pecar? Tem pessoas que não têm medo de pecar. Já não tem. Pecar para ele é algo muito normal. No primeiro dia, um senhor que vendia pão queria testar um João pregador. O João foi comprar pão com 20 kwanzas. Disse ao senhor: senhor, eu tenho pão de 500 kwanzas. O senhor foi muito propósito. Deu pão de 500 kwanzas e botou troco de 4.500 kwanzas. Ele e estava mesmo mal, estava me pesando 500. É sorte, vazar. Foi, mas chegou assim, falou: 4.500. Não, eu acho que Deus me entendeu. Está passando uma situação. Deus me entendeu. Foi, levou lá dinheiro. Gastou. Depois de uma semana, o dono da padaria me disse: foi lá, disse: olha, naquele dia que ajudei, depois teve meus 4.000 kwanzas. Você deu 1.000 kwanzas, eu dei 4.500. E qual meu 4.000? Eu pensei: não, eu sei. Eu te emprestei um pouco. Ficou envergonhado. Amém? Amém. Filho de Deus, não peca. Amém? Amém. Não peca. Diz para o teu irmão: não peca. A Bíblia diz que é assim: Deus não peca. Temos que andar com Deus. E assim vamos terminar a mensagem no dia de hoje. Convido a se colocar de pé. Levante. Coloque a tua mão sobre o peito. Vá orar a favor de você sozinho. Vá pedir a Deus para Deus fazer com que você tenha compromisso com Ele. Diz: Deus, eu quero ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa certa. Irmão, você não morreu. Amém? Tem chance de fazer o que é certo. Diz: Deus, mas eu quero fazer o que é certo, mas eu não tenho caminho de verdade. Não quero perder a salvação. Seja comigo continuamente. Entregue a tua vida na mão do Senhor. Peça que Deus conduz você, conduz toda a sua casa e que vocês não possam perder a salvação. A Bíblia diz que Deus salvou Noé e toda a sua casa. A Bíblia diz que Josué disse: eu e minha casa seremos salvos. Então, ora por favor de você e toda a sua casa para que vocês tenham salvação. Estamos em oração em nome de Jesus.